Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Ok, amados, vamos para a nossa aula de hoje, dia 28 de novembro, sábado, aula de português. Vamos agora responder o nosso exercício, tá? Lembrando, ao aconselhar o filho no sentido de fazer o desistir da viagem, o pai coloca diante de um paradoxo. Aí ele pergunta, nesse trecho o pai estabelece que somente duas categorias de pessoas poderiam sair do mundo em busca de aventuras. Quais são essas pessoas? São os ricos e os pobres, tá, gente? A classe social dos pobres e a classe social dos ricos. Como ele concebe essas duas estratégias de classe social, categorias de classe social? Ele diz que a dos pobres aqui não tem bens nem recursos de espécie alguma, e a dos ricos ele concebe como superior e distinta. E a outra pergunta, qual paradoxo podemos perceber nesse trecho? O paradoxo é que o contraste, né, na verdade, que o pai do narrador estabelece entre a classe pobre e a classe rica. A classe pobre, no caso, que é acometida de miséria, dos trabalhos e sofrimentos da classe operária. E a rica, que tinha acesso ao luxo, ao orgulho, à ambição e à inveja dos grandes da terra. A letra B. De acordo com o pai de Robinson Crusoe, porque a posição em que ele se encontrava era a mais confortável de todas, porque ele pertencia à classe média, e segundo o pai do Robinson Crusoe, mesmo vivendo a realidade tão diferente, os muitos pobres e os muito ricos estariam expostos a dificuldades da sua classe social. Os ricos ficavam expostos à ambição e à inveja, e os pobres à miséria e os trabalhos da classe operária. Terceiro, a linguagem empregada pelo narrador é formal ou informal? Ela é uma linguagem formal, tá bom, gente? Um dos exemplos é o modo como ele fala, destinava-me ao curso de leis, né? Um modo diferenciado aí de falar. O 4, tem o trecho aí, ele pede para substituir as expressões por outros de outro sentido, né? Sem alterar o sentido do texto. Então, destinava-me ao curso de leis, a gente colocou só assim, queria que eu cursasse direito, mas a minha vocação, aí ficou, mas a minha vontade era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar pelo mar, nós colocamos, tomava conta de mim unicamente o desejo de viajar por mar. E tinha essa inclinação tão arraigada, e tinha essa vontade tão fixa, contra a vontade e ordens de meu pai, ok? Mudamos aí as palavras, mas ficou com o mesmo sentido. E o 5º é uma resposta completamente pessoal, tá bom? Nosso exercício é em cima do livro A Origem da Personagem Robinson Crusoe e sua primeira aventura, em cima desse trechozinho do livro, tá? Então, no primeiro ele pergunta, de que maneira o pai julgava a atitude do personagem Robinson Crusoe de querer se aventurar no mundo afora? Bem, gente, ele considerava irracional, inconsequente a atitude dele abandonar a proteção do lar para poder correr o risco de viver por toda a sorte da miséria. O segundo, tá pedindo pra gente reler uma parte aí do relato sobre o conselho do pai de Robinson Crusoe. Aí na primeira, na letra A, ele pergunta o seguinte. Certo, gente, vamos estudar mais um pouquinho sobre regência verbal. Aqui e acolá a gente vem falando sobre a regência verbal, tá? Então, o que a gente vai falar sobre a regência verbal? Que ele é a parte da língua que se ocupa da relação, que trabalha aí a relação entre o verbo e o termo que segue com ele, tá? E o sentido dele, que completa o sentido dele. Os verbos são os termos regente, enquanto os objetos direto ou indireto e os adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então, quando o verbo ele é intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Ou quando o verbo ele é transitivo direto, que ele precisa de complemento, mas ele não usa preposição, a gente diz que o termo ele não é regido por preposição, tá? Qual é o termo que não é regido por preposição? O verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ou o verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de complemento, mas ele não usa preposição. Os exemplos aí, quando tem um verbo mais o complemento.
Os alunos tinham boas notas. Aí, ó, não tem nenhuma preposição entre o verbo e o complemento. Não tem preposição. E se você for perguntar, tinham o quê? Ele não usa preposição para fazer a pergunta também. Ele usa um artigo. Tinha o quê? O ozinho é um artigo. Então, ele não usa preposição. Ele adorava dirigir o próprio carro. Dirigir o quê? O próprio carro. Não usou preposição, usou artigo. Terminou o projeto. Você terminou o projeto? Terminou o quê? O projeto. Então, não está utilizando preposição, ok? Então, aí eles são termos. Ele não é regido por preposição, tá bom? E quando o verbo ele for transitivo indireto, a gente diz que uma preposição está regendo o verbo. Ou seja, que a preposição é necessária, tem necessidade de uma preposição para ligar o seu complemento e dar o significado adequado ao enunciado. Então, na frase, a gente utiliza o verbo, a preposição e o complemento. Exemplo, ela opinou sobre o caso. Quem é o verbo? Opinou. Opinou sobre o quê? Quem opina, opina sobre alguma coisa. Sobre o quê? Esse sobre é a preposição. E o caso é o complemento. Se utilizou preposição, então ele é um termo regido por preposição. A preposição aí rege o verbo, tá? É verdade que você se divorciou do João? Divorciou de quem? Ó, o de é uma preposição. Eu utilizei uma preposição para fazer a pergunta. Do João. Do é uma preposição. Eu utilizei preposição para responder. Eu me esforcei para conseguir o emprego. Eu me esforcei para o quê? Para é preposição. Utilizou ele tanto para fazer a pergunta como para poder responder. Então, aí ele é um verbo transitivo e direto. Verbos transitivos e diretos são aqueles que precisam de preposição, necessitam de preposição, tá bom? Agora, bem na página 126 e 127, vocês vão responder o exercício 1 e 2 dessas duas páginas, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!